Bom dia, meus amados amigos e irmãos que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Estamos trazendo mais um estudo da Palavra de Deus no livro de Tiago. Hoje estou pregando sobre o Pai das Luzes, de Tiago 1, capítulo 1, versículos 16 a 18. Vamos ler a Palavra de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Oremos. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, pedimos que teu nome seja glorificado, que o Senhor salve almas, transforme vidas, console teus filhos, santifica teus filhos, Pai, para a tua honra e para a tua glória, no nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Temos estudado no livro de Tiago que Deus permite as provações na vida de seus filhos, para o crescimento espiritual de cada um de nós. E que ao passarmos pelos sofrimentos dessa vida, precisamos agir com sabedoria e fé, jamais permitindo a inconstância espiritual em nossa maneira de viver. Para ser aprovado por Deus, aprendemos que o cristão deve perseverar na fé, pois são estes que receberão o prêmio da vida eterna, os que perseverarem. Por fim, aprendemos que Deus não tenta o homem e que a origem do pecado é a cobiça dentro de cada ser humano, que quando praticada gera a morte. No dia de hoje, estou pregando que Deus é benigno, por isso salva o crente para a prática do bem. Como praticaremos o bem em nossa peregrinação terrena? Nós veremos agora 3 maneiras de fazer o bem e, consequentemente, agradar o benigno Criador. Primeiramente, o cristão deve decidir corretamente. Vamos voltar ao texto agora e examiná-los mais minuciosamente. Tiago 1,16, a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Está vendo? Deus quer que você decida, meu irmão, corretamente. Deus não é a fonte da tentação, como alguns davam a entender. Antes, Deus é a origem de todo o bem. E Tiago orienta os cristãos a não caírem no erro do engano. Quem deseja que os crentes se enganem é o enganador, é o diabo. O diabo trabalha para enganar desde o Éden. Ele enganou Eva. Ele quer fazer os filhos de Deus a não acreditar na palavra de Deus. Lembra-se? Ele contrariou a palavra de Deus no Éden. Enquanto Deus dizia para Adão e Eva, se comerem, certamente morrerão. O que a serpente diz? Certamente não morrerão. Esse é o trabalho de engano do diabo pelos séculos. Enganar os cristãos a agirem, a decidirem em conformidade diversa da palavra de Deus. Algumas mensagens de autoajuda ensinam o homem a confiar em seu coração. Outro dia, assistindo um filme secular, eu vi uma mãe, de forma dramática, amorosa, falando para o seu filho numa situação difícil. Filho, siga o seu coração. Até parece bonito. Mas essa é mais uma das maneiras do inimigo, do diabo, enganar as pessoas, seguindo o seu coração. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre o coração humano. Jeremias, inspirado por Deus, capítulo 17, versículo 9, disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e perverso. Quem o conhecerá? Não, meu irmão. Se você é um crente, não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Jesus nos orientou a seguir a palavra dele. E se você quer ser feliz, atente para a Bíblia, não para o seu coração ou o que você acha. Quantas vezes, como pastor, eu já ouvi: ah, pastor, mas eu acho que eu vou ser mais feliz se eu agir assim. Não, engano do diabo. Você vai ser mais feliz se agir conforme a palavra de Deus. Veja o que Jesus disse em João 8, 31, 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A perseverança, a permanência na palavra de Deus é a maior evidência de salvação na vida de um discípulo de Cristo. Jesus disse que só a verdade liberta o homem de qualquer escravidão. E a verdade, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, como você pode decidir corretamente aquelas situações que aparecem na sua vida? Veja o que o Senhor disse na sua oração, quando ele orava por seus filhos, seus discípulos, por nós. Em João 17, 17, ele disse assim para o Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, meu amado irmão. Não caia no engano do diabo. Toda vez que decidir qualquer questão contrariando a Bíblia, você vai ser infeliz, você vai errar, você vai quebrar a sua cara. Como dizemos na gíria, você vai dar com os burros na água. Sabe, alguns exemplos de decisões erradas, tomada por crentes. Decidir divorciar do cônjuge por incompatibilidade de gêneros. Errou! Não fez a vontade de Deus. Decidiu amar o mundo. Coitado. Decidiu priorizar a si mesmo, desprezando Deus e sua obra. Errado, erro, engano. Decidir não perdoar, por mais prejudicado que você tenha sido. Errado. Decisões incorretas e muitas outras. Quando alguém decide de forma diversa da orientação da palavra de Deus, você está decidindo contra Deus e não vai ser feliz, vai errar, vai se prejudicar. A Bíblia é a verdade, mas Jesus também é a verdade. Decida conforme Jesus decidiria toda a questão. Você conhece o texto de João 14,6? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Não siga o engano de Satanás, por mais belo, por mais pintado e colorido que ele venha te apresentar a questão. Como Jesus decidiria? Se coloque no lugar dele. Se Jesus estivesse na sua vida, como ele decidiria a questão? Jesus, lembre-se disso, alguns princípios importantes. Ele sempre decidiria amar a Deus. Jesus sempre decidiria a favor de fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Jesus sempre decidiria amar o próximo. A decisão que você está tomando é fruto de amor ao próximo? Ou é fruto de amar a si mesmo? E, portanto, um egoísmo? Cuidado! Não se engane! Não erre! Decida como Jesus decidiria. Tiago se dirigiu com muita ternura, chamando os receptores da carta de meus amados irmãos. Você que me ouve agora, meu amado irmão, minha irmã em Cristo, não erre, decidindo, contrariando a palavra de Deus, contrariando Jesus. Por favor, não erre. Não seja enganado pelo diabo. E decida. Eu tomarei as decisões
considerando sempre a palavra de Deus. Para fazer o bem e agradar o benigno Criador, o cristão deve decidir corretamente, como acabamos de ver, mas também ele deve receber humildemente. Vamos entender isso, esse segundo ponto. Tiago 1,17, eu leio novamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus dá dons para seus filhos e devemos receber com humildade e confiança tudo que Deus nos dá. Não com rejeição ou rebelião. Tudo que Deus faz é benigno. Deus não envia a tentação ou o mal para as pessoas. Deus concede boas dádivas, dons perfeitos, sem falhas a cada pessoa. Talvez você que passa por uma provação nesse momento, seja uma doença, a perda de um filho, uma crise financeira ou profissional, problemas familiares. Você não entende como tal situação possa ser boa em sua vida. Mas veja que Paulo reforça esse ensino. Em Romanos 8, 28, ele diz assim, inspirado por Deus, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como tudo coopera para o bem dos cristãos, como? Como a situação trágica na vida do cristão pode cooperar para o seu bem? Irmãos, amados, tudo é uma questão de perspectiva, de visão. O plano de Deus para a sua vida, você que me ouve agora, para a vida de seus filhos, envolve a eternidade. Não os poucos anos de vida que peregrinamos na terra. Enquanto Deus olha para a eternidade, o cristão imaturo vê apenas sua vida terrena. Veja agora como Paulo aborda isso para os crentes, não de Roma, mas de Corinto. Olha só o texto em 2 Coríntios 4, 17 e 18, como que isso é esclarecedor para nós. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Talvez que você me ouve e fala assim, pastor, a minha provação não é leve, e já faz tempo, não é momentânea. Eu te garanto que a sua aprovação não é maior que a do apóstolo Paulo, não é maior do que Jó. Os cristãos experimentaram uma glória excelente, uma glória excelente na eternidade com Jesus. A tribulação presente é incomparável com a glória futura que os crentes experimentarão na presença do seu Deus. A tribulação presente é visível, mas é temporal. Entretanto, a glória futura é invisível e é eterna. Somente os crentes maduros veem o invisível, olham para a eternidade. A glória com Cristo na eternidade, para sempre. É isso que Paulo orienta os cristãos. Tenha seus olhos, não nesta vida, mas na futura. O plano de Deus para você é um plano amoroso e muito mais grandioso do que você imagina. Tiago continua sua exposição dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes, o título desta mensagem. Deus é o Criador de tudo, em especial do sol, lua, estrelas. Aqui temos um jogo de palavras. As luzes produzem variações nas sombras. Por exemplo, a lua tem 4 fases, nova, crescente, cheia, minguante, ela varia aos nossos olhos. A Terra também se movimenta, translação e rotação. Com tudo isso, as sombras mudam,
Mas Deus não muda. Ele é imutável. Por isso, Tiago diz que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Diferente das luzes, Deus é inteiramente consistente. Ele não muda, ele é imutável. A imutabilidade de Deus se relaciona com sua fidelidade. Porque Deus é imutável, ele sempre cumprirá as suas promessas, pois ele vai permanecer fiel como é. Aconselho vocês em tesourarem promessas da palavra de Deus e, portanto, do próprio Deus. Cito apenas duas que têm me confortado, entre muitas outras, que entesouram em minha mente e meu coração. Você se lembra de Salmo 9, 9 e 10? Olha o que Deus fala. Ele é o alto refúgio na sua vida. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Oh, meu irmão, que promessa gloriosa! Busque a Deus e Ele não vai te desamparar. Entre as outras que o texto nos diz. Isaías 41:10, um texto maravilhoso. Deus prometeu para o seu povo Israel. E podemos aplicar com toda certeza à igreja, nós que também somos seu povo. E porque também temos esse ensinamento no Novo Testamento. Mas veja o versículo de Isaías 41:10, que preciosidade, que preciosa promessa para mim e para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Oh, meu irmão, palavra de Deus para você, Ele é contigo. E Jesus complementa todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28. Eu desejo que o nosso Deus, o Espírito Santo, ministre consolo para você que me ouve e está passando pela aprovação neste tempo. Há muitas outras, há milhares de promessas de Deus na palavra dele para te fortalecer, te encorajar, te pôr para cima. Mas você precisa e pode ser muito mais abençoado se entesourar suas próprias promessas de Deus. E por isso, você precisa consultar a sua Bíblia, lê-la, viver a Bíblia. O alvo de Deus é nos fazer bem. Deus nos regenerou como a principal de suas criaturas. E por isso ele deseja nos abençoar. Por isso o cristão deve receber com humildade tudo o que acontece na sua vida, porque tudo vem de Deus para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que não vemos ou entendemos. Se você passa pela prova e se rebela com Deus, você peca. Outros pecam porque se rebelam com outros dons de Deus. Por exemplo, a família que você nasceu. Já vi crente amaldiçoar a família que nasceu. Não, é dádiva de Deus, foi o melhor para você. O filho que Deus te deu, a sua forma física, o jeito do seu cabelo, seu nariz, sua boca, sua orelha, sua perna, sei lá. Não se rebele por Deus. O seu sexo, quando uma pessoa não aceita a sua sexualidade com a qual nasceu, está se rebelando contra o Criador. A rebelião contra Deus é uma grande ofensa ao Criador. Deus nos dá dádivas para que nós as recebemos com humildade, por toda a vida, não com rebelião ou com rejeição. É um dos pecados de Lúcifer a rebelião contra Deus. Eu me lembro, foi um pecado de Saul. E Deus o rejeitou pela sua desobediência e rebelião. Veja o que o profeta Samuel disse no texto de 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você que está querendo divorciar porque tem incompatibilidade de gêneros, você que é um cristão, você está em rebelião contra Deus. Esse pecado é pior do que a feitiçaria, o relacionamento com demônios, porque você está rejeitando a palavra de Deus, até que a morte os separe. Nesse texto que acabamos de ouvir, Deus ordenou ao rei Saul para que ele destruísse tudo e todos dos inimigos do Senhor, os amalequitas. Saul desobedeceu a ordem de Deus, com a desculpa de ofertar ao Senhor. Então o profeta Samuel diz aqui que se rebelar contra Deus é como a feitiçaria, pecado abominável ao Senhor. O fato foi tão grave aos olhos de Deus que Saul foi rejeitado por Deus como rei de Israel. Nesse segundo ponto da mensagem, eu gostaria que você que me ouve tomasse a seguinte decisão com a ajuda do Espírito Santo. Eu receberei humildemente todas as situações, considerando o plano eterno de Deus. Para fazer o bem e agradar o benigno Criador, o cristão deve decidir corretamente e receber humildemente. Mas também, por último lugar, nesta tarde, eu quero lhe mostrar que o cristão deve ofertar generosamente. Tiago disse que os crentes não podem se enganar, porque Deus só nos faz o bem. Então começa o versículo 18, concluindo o seu pensamento com a conjunção pois, sendo este o clímax de sua argumentação. Vejam o versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Se você é filho de Deus, isso se deve à vontade de Deus, ao desejo de Deus e à ação de Deus, porque ele te regenerou, ele te gerou segundo o seu querer. Mas se você ora pela salvação de alguém, não desanime, porque a palavra de Deus, e não alguns teólogos, declaram que é a vontade de Deus, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso está lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem nos salvou foi Deus. É Ele o autor de nossa salvação. Foi Ele que nos gerou. A salvação de alguém é um milagre. Só Deus faz milagre. Uma profissão de fé, uma resposta a um apelo após a pregação da palavra de Deus não garante vida eterna. Todos que oram pela salvação de alguém precisam de um milagre. O maior milagre, a salvação, a vida eterna. Portanto, esteja em comunhão íntima com o Senhor se você precisa de um milagre. A salvação de um filho, de um esposo, uma esposa. Como Deus salva alguém? Usando um filho dele, a igreja, pregando a palavra de Deus, com o convencimento do Espírito Santo do pecador arrependido. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus e não a argumentação humana salva o pecador. Portanto, pregue a palavra, decore versículos, cite a palavra de Deus para as pessoas que você ama e estão longe de Deus. Mas qual parte da palavra da Bíblia salva o pecador? Todo crente precisa saber isso, que o Evangelho salva. Por quê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, diz Paulo, inspirado por Deus em Romanos 1,16. Evangelhos são as boas notícias da salvação.
todo crente precisa saber, conhecer quais são as boas notícias que salvam o pecador. E você precisa, além de conhecer, você precisa também saber onde está na sua palavra. Para você ler a Bíblia para a pessoa, o Evangelho para a pessoa. Entre muitos textos que declaram o Evangelho, um bem claro é 1 Coríntios 15, de 1 a 4, que eu leio agora para você. Vejam só. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, veja aí, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Resumindo o Evangelho, Jesus morreu para salvar a humanidade de seus pecados. A justiça de Deus exige o pagamento do pecado para que alguma pessoa seja salva. Porque a lei de Deus declarou que todo pecador vai morrer. Ou a pessoa, pela fé, crê que morreu com Cristo na cruz, ou então ela passará pela segunda morte e será lançada no lago de fogo. A pessoa é salva porque morreu na cruz com Cristo, pela fé. A pessoa é salva porque Jesus morreu por ela na cruz. A pessoa é salva porque Deus, melhor dizendo, a justifica pela obra de Jesus na cruz. É o sangue de Cristo que é suficiente para pagar o pecado do mundo inteiro. Mas este sangue, essa obra na cruz, eficiente para salvar todos os pecadores arrependidos que creem. Jesus morreu e foi sepultado. Esse é o resumo do Evangelho. Mas Jesus ressuscitou. Essa é a melhor das boas notícias. Glória a Deus! Jesus está vivo, porque Ele é a vida e o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então a fé do pecador arrependido de seus pecados deve estar também em Jesus, Deus vivo. Não só que morreu por ela, mas Jesus, o Deus vivo, que tem poder para salvá-la. É essa a nossa fé. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, mas ressuscitou e vive e pode nos salvar. E como o pecador é salvo? A internet nos proporciona ver excelentes exposições da palavra de Deus e do Evangelho. Mas eu observo muitos pregadores terminam a exposição do Evangelho orando para que Deus salve o pecador. Olha, nós devemos sempre orar pela salvação dos pecadores, antes, durante e depois de declarar o Evangelho. Mas não é a nossa oração que salva o pecador, saiba disso. O pecador é salvo quando ele mesmo, arrependido de seus pecados e com fé em Jesus e na obra da cruz, ora a Deus, invoca a Deus, clama a Deus, convencido pelo Espírito Santo de que está sendo condenado no inferno. Veja Romanos 10, 13, depois de Paulo citar o versículo 9, a saber, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, será salvo. Mas eu quero destacar hoje o versículo 13, porque o pecador é salvo quando ora verdadeiramente a Deus, a Jesus, clamando por sua salvação. O texto diz assim, de Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo é o único Senhor que pode salvar o pecador, porque foi o único que morreu e ressuscitou e vive e é Deus no céu e tem poder para salvar.
A salvação do pecador se consuma quando o pecador arrependido e com fé verdadeira ora sinceramente ao único Deus que pode salvá-lo, Jesus Cristo. Para que Deus, é uma pergunta, para que Deus salva os homens? Você que me ouve e é um cristão, por que Deus te salvou? Tiago 1,18 diz, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago está fazendo uma comparação do crente agora na nova dispensação, na dispensação da graça, com o crente do Velho Testamento. As palavras primícias são uma expressão do Antigo Testamento que se refere aos primeiros e melhores frutos da colheita, que Deus deseja receber. Desejava, né? Conforme Êxodo 23:19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. O ofertante deveria confiar, depositar toda a sua fé que daria os primeiros e melhores frutos para Deus, confiando que o Senhor abençoaria a colheita final. Deus dá a vida eterna para o pecador. O pecador deve receber humildemente esta dádiva, para que o novo crente dê a Deus, oferte a Deus a sua nova vida transformada, uma oferta generosa. Deus quer toda a sua vida. Deus quer todo o seu ser para Ele. Não apenas o dízimo, viu? Saiba disso. Romanos 12, 1 e 2, Paulo também abordou o crente como uma oferta ao Senhor. Veja o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer holocaustos da igreja, mas Ele quer que cada crente dê a sua vida para servir. Deus não quer apenas o dízimo do crente. Na dispensação da graça, Jesus deseja nossas vidas para Ele. 100% de nós para Deus. Sejamos testemunhas de Jesus. O crente deve ser não apenas um sacrifício vivo, mas também um sacrifício santo, separado para Deus. Somos santos quando não somos conformados com o mundo. O crente não deve tomar a forma do mundo, mas deve tomar a forma de Jesus Cristo. O que é tomar a forma do mundo? É se vestir como o mundo. Isso é tomar a forma do mundo. É falar com os ímpios e andar em seus conselhos, andar em seus caminhos, seguir os seus conselhos. Se conformar com o mundo é frequenta as boates, por exemplo. Ouvir as mesmas músicas que o mundo ouve, que pregam uma mensagem contrária à mensagem de Deus, de vida, uma mensagem de embriaguez, de prostituição. É isso que as músicas do mundo pregam. E você se conforma com o mundo quando ouve essas músicas. Paulo está dizendo aqui, não seja conformado com o mundo, tenha a forma de Cristo, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Não haja como o mundo. Ah, pastor, como o mundo age? Banalizando o sexo, praticando sexo antes de casamento. Não, jovem crente, moça, moço, honre a Deus, se guarde para sua esposa. Pratique amor com ela, o sexo, depois do casamento, depois de receber as bênçãos de Deus. Não se conforme com o mundo, Igreja de Jesus Cristo. Decida nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, agora já à noite. Eu ofertarei a minha vida, considerando a grandiosa dignidade do meu Deus. Então, eu concluo os 3 pontos que estudamos hoje, do texto de Tiago 1, 16 a 18. Você precisa decidir corretamente, meu irmão. Então,
Tudo isso que eu vou falar agora tem que ser com a ajuda de Deus, o Espírito Santo. Decida. Eu tomarei as minhas decisões, considerando a palavra de Deus, sempre, sempre. Você também precisa, para agradar a Deus, receber humildemente todas as situações, considerando o plano eterno de Deus. E por último, acabamos de ver que você precisa ofertar generosamente a sua vida, considerando a grandiosa dignidade do nosso Deus, o Senhor Jesus. Que essas 3 decisões possam ser uma realidade na vida de você que me ouve. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a paz dele seja com todos vocês. Amém.